Oi, turma do livro Curas Espirituais à Luz da Doutrina Espírita, Maria Fátima Ramos, Rafael Papa, Sérgio Cherce Júnior, Dr. Ludwig, Revista Espírita, capítulo 11, O Príncipe de Hohenlohe, Médium Curador. Nós vamos para a parte 3. Voltemos ao nosso assunto, do qual nos desviamos um pouco, sem o querer, mas talvez não sem utilidade. O espiritismo moderno não descobriu nem inventou a mediunidade curadora e os médiuns curadores, como também não descobriu nem inventou outros fenômenos espíritas, considerando-se que a mediunidade curadora é uma faculdade natural, subordinada a uma lei. Como todos os fenômenos da natureza, ela deve ter se produzido em diversas épocas, como constata a história, mas estava reservado ao nosso tempo, com o auxílio das novas luzes que possuímos, dar-lhe uma explicação racional e fazê-la sair do domínio do maravilhoso. O príncipe de Hohenlohe nos oferece um exemplo tanto mais notável por tratar-se de fatos que se passaram antes que se cogitasse do espiritismo e dos médiuns. Eis o resumo dado pelo jornal La Vérité. No ano de 1829, veio a Würzburg, cidade considerável da Baviera, um santo sacerdote, o príncipe de Hohenlohe. Enfermos e doentes iam pedir-lhe para obter do céu a sua cura, o socorro de suas preces. Ele invocava sobre aqueles as graças divinas e em breve se viu um grande número desses infortunados curados de repente. O rumor dessas maravilhas repercutiu longe. A Alemanha, a França, a Suíça, a Itália, uma grande parte da Europa tiveram notícia. Numerosos escritos foram publicados que perpetuarão sua lembrança. Entre os testemunhos autênticos e dignos de fé que certificam a realidade dos fatos, basta aqui transcrever alguns cujo conjunto constitui uma prova convincente. Então vejam bem, nós vamos parar aqui porque depois vai ver alguns relatos. Esse príncipe vem bem antes de Allan Kardec. Então já era notícia na França, na Europa, né? Já estava sendo colocado para as pessoas a existência de espíritos. Porque essas curas que eram vistas até então como sobrenatural, eram curas que não eram feitas por um médico, por uma ciência. Era feito através do contato com o lado espiritual. Então esse príncipe, ele já era considerado um curandeiro, um médium curador. E ele antecede, né? No ano de 1829, era um ano anterior a Allan Kardec. Só que aqui ele fala o seguinte, o espiritismo ele existia, mas não da forma sistemática, científica, como foi codificado pelo Allan Kardec. Então ainda eram ditos como se fosse algo extraordinário, paranormal, né, feito por fantasmas, alegóricos. Né? Então era tido vários nomes, né, para pessoas que utilizavam esse poder de cura a outras mais necessitadas. Que o espiritismo sempre existiu, isso é fato, mas que ele foi codificado na hora certa, madura. E ainda assim não é totalmente maduro cá para nós, né? Porque tem gente, como eu falei na leitura anterior, tem gente até hoje que se espanta quando fala do lado espiritual. Tem gente até hoje que nega. Fala, ninguém nunca veio de lá para dar um conselho, para falar como é que é do outro lado. E olha tantos relatos que nós já temos. Tantos livros e obras, médiuns, palestrantes que falam sobre esse assunto há quanto tempo. Então não adiantava propagar tanto
algo que ia assustar as pessoas, desequilibrar o seu emocional, o seu espiritual e não iam aceitar. Tem pessoas que passam na vida da gente e a gente taxa de louco, porque fala coisas que a gente ainda não está pronto para ouvir. Jesus, quando teve a sua jornada aqui, ele foi taxado de louco, ele foi taxado, né, rei do quê? Achavam que ele era rei da terra, e ele falava, não, meu reino não é desse mundo, e ninguém conseguia compreender que ele estava falando do lado espiritual, ele não estava falando da terra. Então, muita coisa que acontece ainda nos dias de hoje, a gente não compreende, julga e condena. Imagina então nessa época aqui. Não dá para você dar um celular para um bebê que está sendo amamentado ainda, concorda? Ele não tem condições de manusear um celular. O celular não é caro. Um bebê que está amamentando, ele brinca com objetos na mão. Ele vai pegar o celular e vai jogar no chão. Ele não tem a menor noção para que serve, o valor, se vai quebrar. Então o espiritismo, se chegasse nas mãos das pessoas, codificado, né, sistematizado, como ele foi por Allan Kardec, em tempos anteriores, iam jogar fora. Não iam dar devida importância, como até hoje nós temos dificuldade para isso. Imagina então lá, no século XIX, né, no início do século XIX. Até que a gente amadureceu bastante depois do Allan Kardec. E não por ele, mas eu estou falando de períodos da história, né? Depois da sua vivência, depois da codificação, e não pela codificação, mas depois do período dele. Até que a gente amadureceu rápido para muita coisa. Tem pessoas que acreditam fielmente na espiritualidade, respeitam, procuram, agradecem, debatem quando vê pessoas que têm menos crença, que está meio perdida, tentam ajudar. Nós estamos evoluindo a passos de tartaruga, mas nós estamos evoluindo. Então, os nossos estudos, eles vão fazendo com que a gente amadureça de verdade. A maioria das pessoas são preguiçosas, não querem estudar. E eu falo por mim, eu não falei para vocês que essa semana teve um dia que eu não quis estudar. Pegar um livro grosso como esse e interpretar é difícil. Tem palavras aqui que eu não consigo nem expressar. Eu tenho muita dificuldade. Nunca disse que eu sei. Eu sempre falei para vocês, não me sigam, porque eu estou aprendendo também. Então, essa dificuldade que a gente tem, às vezes, desanima. Mas não pode jogar peteca, falar, porque eu tenho dificuldade, eu não vou fazer. Aí que eu tenho que fazer. Para suprir, para superar essa necessidade, essa dificuldade. Se toda vez que aparecer algo grande na minha frente, eu não quiser atravessar porque é grande, eu não vou sair do lugar. Porque vai acontecer várias coisas na minha frente que é grande. E o espiritismo, ele foi barrado, como é até hoje, né? Hoje não existe, pelo menos aqui no Brasil, né? Não duvido que ainda existem em alguns outros lugares aí. Mas aqui no Brasil, pelo menos, não existe mais a caça às bruxas, né? Porque a gente não poderia falar de espírito de jeito nenhum na era medieval. E aqui foi o final da era medieval para o começo da moderna, né? Então a gente tem que ter uma ideia de que as coisas surgem na hora exata que precisam surgir, até porque tem um contexto histórico envolvendo. O contexto histórico da Idade Média, por exemplo. Se eu perguntasse para um padre por que eu preciso ajoelhar para rezar, o padre já me mandava para a fogueira. Porque eu estava desacatando a igreja, eu não acreditava em Deus e eu era uma bruxa. Eles jogavam um monte de coisa em cima de mim e eu era jogada na fogueira. Então, tudo tem o seu momento certo. E isso serve para a nossa vida também. Muitas das vezes a gente pensa que nós somos donos
né? Dos nossos horários, nossos dias. Eu, pelo menos, já falei, eu monto um planner. Eu coloco o que eu vou fazer naquela semana, mas que eu detalho o que eu quero fazer é para o dia seguinte. Porque se Deus me der a oportunidade de acordar, eu tenho que ter o meu roteirinho. Mas eu não fico colocando um monte de coisa para fazer todos os dias, em detalhes, porque dá aquela frustração. Poxa, eu tinha 5 coisas para fazer na quarta-feira da semana que vem, mas choveu. Não vou conseguir fazer nada. Não dá uma frustração? Ou então eu fiquei doente e não posso ir. A gente tem que aproveitar o que mais que a gente pode. No dia, no minuto, na hora que a gente está aqui, ó. Agora. Depois é depois. A gente pode programar, a gente pode planejar, mas não tem certeza se vai dar conta. Porque não é na nossa hora. É na hora de Deus. As coisas acontecem com o nosso livre-arbítrio, mas Deus está vendo tudo. E Ele também vai fazer a sua devida intervenção de acordo com as bobagens que a gente escolhe. Então, o Espiritismo, algumas pessoas vão perguntar, por que ele não surgiu antes? Porque as pessoas não tinham amadurecimento suficiente, como até hoje tem dificuldade para poder entender o Espiritismo. Ele podia ter sido sufocado pela Inquisição. Ele podia ter sido simplesmente uma pólvora. Alastra, pega fogo e acaba rapidinho. Então não, tinha que esperar amadurecer. Um pouco, pelo menos, para que essas sementes caíssem em terreno fértil e pudesse germinar de verdade. E aí nós esperamos o momento certo. O Allan Kardec pastou, gente. Pastou muito para conseguir fazer essa codificação. Ele também foi perseguido. Queriam queimar os livros. Queriam acabar com a família dele. Ele pagou um preço muito alto para que a gente pudesse ter a codificação. Não pense que foi fácil, não. Mesmo esperando o momento certo. Que houvesse um pouquinho mais de maturidade por parte dos espíritos encarnados aqui. Ainda assim, não foi fácil. Então, as coisas acontecem quando estão preparadas para serem, né, vistas, ou a gente ouvir. Os escândalos que estão acontecendo agora, aconteceu na história lá no passado? Eu tô vendo aí um vídeo que tá me deixando muito aborrecida, um garoto que fala que ele é coati. Não passa de 300 visualizações os vídeos dele. 300 pessoas vão lá e ficam assistindo o vídeo dele. Eu passo, né? Quando eu vejo que ele tá falando, que ele tá lá, eu escuto só a primeira palavra. Bu, 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 ele fala meio... Não consigo entender, eu passo. E diz ele que ele é um coati. Tem amadurecimento um espírito desse? Está preparado para ouvir que a vida continua? Que ele tem que aproveitar a encarnação dele, parar de ficar parado como ele está ali? Levando ideias tortas para outros jovens. Além dele estar se prejudicando, ainda está prejudicando outros. E isso vai pesar numa nova encarnação para ele, quando ele for para o plano espiritual. Ele vai prestar conta de tudo isso? Ele está entendendo isso? Ele tem maturidade para entender isso? Até hoje nós temos dificuldade. Com espíritos endurecidos, com espíritos que são zombeteiros, que ainda brincam com vidas. Imagine então lá atrás. Então, o espiritismo chegou na hora que ele tinha que chegar. E ele enfrentou e continua enfrentando muitas adversidades, muitos bloqueios. A gente só não tem, como eu falei, creio eu, né? Não sei se eu tô falando besteira, essa perseguição religiosa como tinha. Pode até ter uma discriminação, preconceito, né? Pode ter. Mas até o país lançou leis, né, que não pode haver discriminação religiosa. Então, essas coisas acabam favorecendo aí que cada um fique no seu quadrado e seja respeitado. Mas antigamente já não tinha isso. Então, jogar a semente para não florir não adianta. Vamos esperar o momento certo. Mas que o espiritismo, a prática mediúnica,
os médiuns curadores, os espíritos benevolentes sempre existiram. Isso é fato. Beleza? Amanhã a gente vê esse príncipe aí.